Então, 1 Pedro 1, do 3 até o 12. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que temos de subir à tua casa. Senhor, de te render louvores, de te render graças por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E é com o coração alegre que nós te pedimos que fale mais uma vez ao nosso coração, que nos edifique nessa manhã através dessa porção das Escrituras. Que o Senhor fale através de nós e que saiamos daqui abastecidos e cheios de preciosas lições para as nossas vidas. Assim nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas mantenha a sua Bíblia aberta nesses 10 versículos que nós vamos meditar hoje. Meus irmãos, nesse texto, após a introdução da sua primeira carta, Pedro vai escrever um louvor a Deus por uma esperança viva. Esse é o título que deve estar na maioria das Bíblias. Louvor a Deus por uma esperança viva. E nós temos aprendido muito acerca da certeza da salvação. E esse texto só corrobora aqui com o que já foi dito nos últimos sermões ministrados em Romanos pelo pastor Jamerson. Então, se você escutou pelo menos os 3 últimos dele falando sobre certeza da salvação, aqui a gente vai só falar um pouco mais a respeito do que é essa esperança viva. Não é nada mais, nada menos do que a nossa salvação. E esse louvor começa com uma frase muito característica, não só de Pedro, mas Paulo também se utiliza dessa expressão de bendizer a Deus, colocando Ele também como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar a atenção para essa expressão, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela remete certamente ao que nós lemos lá em João, no capítulo 3. Sempre somos lembrados que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre que eu sou lembrado que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu lembro que Ele entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, em favor daqueles que por Ele foram escolhidos antes da fundação do mundo. Que Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo para que aquele que crê em Jesus Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, sempre que eu olho para esse texto, eu me remeto a João 3, eu penso, Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e foi um Pai que entregou o seu Filho.
Um pai que entregou o seu filho para que ele se tornasse o primogênito entre muitos irmãos, para que a gente se tornasse parte integrante da família, para que a gente fosse adotado como filhos também. Então, só por isso, ele já deveria ser bendito. Só por isso nós teríamos motivo de agradecimento. Mas ele continua: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, Deus, nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de louvor, de exaltação, de toda a glória, aquele que agiu para conosco, movido por grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Aqui eu quero destacar 3 questões fundamentais nesse versículo. 3 lições, 3 aplicações que nós depreendemos a partir desse versículo. A primeira delas: os salvos, os eleitos de Deus, têm uma esperança viva. E por que isso é interessante da gente meditar nessa manhã? Porque há muitos que não têm esperança. Há muitos que não precisaram de uma pandemia para ficar desesperançados. Há muitos vagando como cadáveres no mundo. Há muitos vagando como zumbis, não sabe para onde vai, não sabe qual é a perspectiva de futuro, não sabe o que estão fazendo na terra. Pessoas sem nada que elas possam dizer assim: eu me seguro nisso, eu me firmo nisso, a base da minha vida é essa, é nisso que eu confio, é nisso que eu deposito a minha confiança, a minha fé. Existe muita gente sem fé, existe muita gente sem esperança, existe muita gente sem noção do para que ter sido criado e do para que continuar vivo. Isso é muito sério, porque nós não experimentamos isso. Nós não sabemos nem o que é isso. A gente pode até ter momentos assim de profunda aflição em que a gente meio que se perde. Momentos que são tão dolorosos que a gente diz: sim, continua valendo o que eu aprendi, continua valendo o que a palavra de Deus diz que vale para mim. Você pode até meio que vacilar, mas no fim das contas volta para a palavra e você se certifica mais ainda de que você foi chamado para o louvor da glória de Deus, que você foi chamado para trabalhar na obra do Senhor, e que isso é suficiente para que você se sinta pleno, satisfeito em Cristo. Nós estamos plenos, nós não dependemos de questões materiais para nos sentirmos felizes, satisfeitos com a nossa vida e cheios de esperança. Nós não precisamos que pessoas poderosas desse mundo nos façam promessas para que a gente diga: agora vai dar certo. Não, já deu certo, porque a pessoa mais importante do mundo já nos prometeu e é a única que pode cumprir tudo o que promete. Então nós temos uma esperança viva porque fomos eleitos por Deus. Os eleitos de Deus têm essa esperança viva, têm a certeza de que há algo muito melhor do que a gente vivencia aqui nos esperando. Mas tem uma segunda coisa: para ter acesso a esta esperança viva é preciso nascer de novo. É fato. Então eu sei que eu fui escolhido por Deus. Como é que isso se evidencia na minha trajetória terrena? No momento em que eu sou atraído pela pregação do Evangelho e eu sou feito nova criatura, me arrependendo dos meus pecados, crendo em Cristo para a salvação da minha alma eterna e deixando para trás todas as obras do velho homem. Então, naquele momento que a gente nasce de novo, a gente tem acesso a essa esperança viva. Esse nascer de novo é necessário porque a esperança viva não é acessada pelo meu conhecimento técnico das Escrituras, que eu diga Nicodemos. Aí eu volto para João 3 de novo. Nicodemos tinha um conhecimento técnico das Escrituras, e muitos na nossa geração têm um conhecimento técnico
primoroso das Escrituras. Talvez são pessoas que conseguem ter uma perfeição hermenêutica muito grande, uma perfeição exegética muito grande, mas tudo isso tecnicamente. E não nos surpreenderia se hoje Cristo estivesse entre nós e dissesse para muitos desses que são perfeitos tecnicamente: importa-vos nascer de novo, porque é só assim que vocês vão ter acesso a essa esperança viva. A esperança que você prega, você só tem acesso quando você nasce de novo. Você pode falar dela sem crer nela. Você pode falar dela sem de fato ser alguém que vai ter acesso a ela. Mas é muito diferente quando a gente fala de algo que faz parte. É muito diferente quando a gente fala de algo que a gente realmente anseia. E a gente fala dessa esperança viva porque a gente crê que foi feita a obra na nossa vida, nós nascemos de novo e agora nós temos uma esperança viva que olhamos para ela e ansiamos como se fosse, e é de fato, a melhor coisa que tem nos esperando. Não existe outra coisa nesse mundo que nos atraia como essa esperança viva. Como também não existe outra coisa nesse mundo que vai nos realizar, nos deixar realizados, como fazer o que fomos chamados para fazer. Há um tempo atrás, alguém me falava a seguinte coisa: faça tudo o que você quiser na sua vida. Se você conseguir viver fazendo isso, então o ministério não é importante para você. Se você conseguir fazer qualquer outra coisa e se realizar, fique com aquilo ali. Então, se você abrir uma empresa, você se realiza como empresário, fique como empresário. Você glorifica a Deus como empresário, não tem problema nenhum com isso. Se você se realiza como professor, e eu me realizo, de certa forma, mesmo que hoje não esteja em sala de aula, mas não é o que enche o meu coração completamente. Mas se assim fosse, eu continuaria até o final da minha vida. Mas o fato de ter nascido de novo, ter sido chamado para compartilhar a palavra de Deus, é totalmente diferente. Você faz todas as outras coisas da sua vida, você cumpre com todas as outras responsabilidades, mas o seu coração só está em paz e plenamente feliz quando você está fazendo o que foi chamado para fazer. Você pode encher sua semana de várias outras atribuições, porque talvez no domingo você não vai pregar, mas fica faltando alguma coisa. Não é que eu vou querer pregar todo domingo, ou que eu vou querer estar na escala, né? Encher a escala com o meu nome. Não, mas é porque o coração da gente, quando de fato a gente é chamado para isso, ele sempre vai se inclinar para isso. Ele sempre vai arder para isso. A gente sempre vai ter aquele pensamento de disponibilidade. A gente foi chamado para isso, independente da gente estar na posição de pastor, na posição de presbítero ou na posição de membro de igreja. Você foi chamado para anunciar as obras daquele que chamou você das trevas para a maravilhosa luz. Esse é um chamado, essa é uma comissão que todos nós temos. Então, por mais que a gente faça coisas prazerosas nesse mundo, o que deve realmente preencher o nosso coração é o fato de que nós fomos atraídos pelo Espírito Santo, pela pregação do Evangelho, chamados para viver em santidade, para trabalhar na obra do Senhor, que isso glorifique ao Senhor e que no final das contas a gente tem uma esperança viva a nos aguardar. Mas uma terceira coisa é que essa esperança viva nos foi garantida pela morte e ressurreição de Cristo, ou seja, pelo seu sacrifício vicário, substitutivo, pelo qual nós fomos justificados diante do Pai. Então, a esperança que nós temos, que para acessá-la é preciso nascer de novo, ela nos foi garantida pela morte e ressurreição de Cristo. No versículo 3 ele diz isso: nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. O plano de Deus é perfeito.
Não existe nenhuma brecha, nenhuma abertura para falhas naquilo que foi projetado antes de tempos eternos. Você tem a morte de Cristo sendo necessária para que a gente tivesse ali os pecados expiados, mas era necessário que Ele ressuscitasse dentre os mortos. Para quê? Para que, vencida a morte, nós tivéssemos de fato uma esperança viva de que o nosso corpo pode perecer e vai perecer, mas nós não pereceremos eternamente com relação ao nosso espírito. Ele está guardado por Deus. E quando do último estágio desse mundo, da nossa glorificação, nós receberemos o corpo agora glorificado, revestido da incorruptibilidade, e junto com o Espírito que está guardado com Deus, uma eternidade com Ele. Então, nós temos que a esperança viva nos foi garantida pela morte e ressurreição de Cristo. Há algo que pode nos fazer perder essa esperança, se quem garante é Cristo? Há algo que seja tão vil, mal ou cruel que nos faça indignos daquilo que Cristo garantiu para nós? Às vezes eu fico pensando no tipo de teologia que às vezes nos é exposta, graças a Deus não aqui, mas hoje nós temos um ambiente virtual com muita coisa que a gente lê, absorve, escuta, e ele não é muito diferente daquilo que a gente tinha, talvez, enquanto criança, adolescente, quando a gente ainda não tinha despertado para algumas verdades fundamentais. Ainda há quem pense que acordei, pequei, perdi minha salvação. E agora? Ainda há quem pense que fazer determinada coisa te torna indigno até de entrar pelas portas da igreja. Ainda existe quem pense, eu fiz determinada coisa e eu estou me sentindo tão sujo que eu não consigo pensar nem orar. Essa teologia do terror, do medo que te faz sentir menos do que filho de Deus que você de fato é se você nasceu de novo, não pode preencher o seu coração. Foi Cristo quem nos justificou. Quem pode intentar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica, através do sangue de Cristo. Não existe falha humana que seja superior ao poder do sangue de Cristo em cobrir pecados. Então, em momento algum, se sinta desprezível, miserável, sujo o suficiente para entrar dentro da casa de Deus, porque você foi limpo pelo sangue de Cristo. Entre confiantemente, mas entre com o sentimento também de dizer: Senhor, eu continuo falho, eu preciso do teu perdão, e eu sei que eu tenho, porque o Senhor é misericordioso, e porque em Cristo eu tenho um advogado nos céus. Mas nunca pense, eu fiz determinada coisa, acabou, é fim da linha para mim. Não, foi fim da linha para a sua natureza pecaminosa, e vai ser fim da linha para a sua natureza pecaminosa quando da glorificação. Nós seremos finalmente e definitivamente livres do pecado. Enquanto não, infelizmente pecamos. É um deslize, é um acidente. Mas tenhamos sempre a certeza, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nessa parte do versículo 3, eu entendo que há uma semelhança muito grande com Romanos 8,30, que a gente escutou na última semana. Porque Romanos 8,30 diz: aos que predestinou. Ou seja, quando eu falo os salvos, os eleitos têm uma esperança viva. Ou seja, os que foram predestinados têm uma esperança viva. Ele vai dizer que a esses chamou, ou seja, atraiu pela graça que é irresistível e transformou pelo lavar regenerador do Espírito. Ou seja, para ter a esperança viva, tem que ter sido regenerado. Tem que ter sido chamado para
uma vida nova através do lavar regenerador do Espírito. Mas aos que chamou, a esses também justificou, através do derramar do sangue de Cristo. Então a nossa esperança viva é garantida pelo sangue de Cristo. Acho que tem uma semelhança muito grande desses textos. Por isso que no início eu falei que Pedro começa com a expressão que Paulo também se utiliza. Então, essas pessoas que foram chamadas por Deus, que foram primeiro eleitas por Deus, depois chamadas e depois justificadas, essas têm uma esperança viva. A vida eterna com Deus, a união de Cristo com a sua noiva. Por isso elas podem dizer, bendito seja Deus por isso, porque foi plano dele. Outra coisa que nós já sabemos e perfeitamente, mas não é demais relembrar. Da mesma forma que você não pode ir para o extremo de se sentir totalmente indigno, que você não possa nem entrar dentro da igreja e você não possa receber de Deus uma porção abençoadora da sua palavra, também não se sinta extremamente confiante de dizer, eu decidi por Cristo. Porque tudo é plano dele, tudo é obra dele, tudo é graça dele. Nós não tínhamos, não temos e nunca teríamos, se assim fosse possível, condição de nos tirar do estado em que nos encontrávamos para o estado que hoje nós temos. De forma alguma. Foi por ele, tem tudo a ver com ele e muito pouco conosco. Mas o versículo 4 diz assim, que nós fomos regenerados para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Até aí, do versículo 4. Os crentes nascem de novo, mas não somente para uma esperança, mas também para a herança que está no âmago da esperança. Então você espera por algo, e dentro dessa esperança existe uma herança garantida, e essa herança é eterna. Em dois aspectos essa herança é eterna. Primeiro, na sua essência, ela não é sujeita à decadência. Ele diz aqui que ela não pode perecer, macular-se ou perder o seu valor. Então ela não é sujeita à decadência, ela não perece, ela não é manchada por qualquer questão, ela não perde o seu valor, de modo algum. Mas também é uma esperança eterna na sua preservação. Quem conserva essa herança para nós? Deus. E assim como Deus é eterno, tudo o que Ele faz também tem valor eterno. Então a preservação da nossa herança, da nossa esperança é eterna. Essa herança que não se perde, essa herança que não é manchada, essa herança que não perde o seu valor, vai ter uma contraposição com a herança terrena que nós podemos ter. É bem verdade que filho de pobre, a única herança que vai ter é a educação que recebeu. Mas tem alguns que são mais abastados que ficam esperando os seus familiares mais velhos morrerem para receber uma herança. E às vezes essa herança é terrível. Quem nunca foi a um velório em que a família já estava discutindo as divisões da herança, enquanto, na linguagem popular, o defunto ainda nem tinha descido a cova? É sendo decretada ali a morte no hospital ou mesmo em casa, e as pessoas mais gananciosas já ficam dizendo, aquela terra vai ser minha. Aquela casa em tal bairro é minha. Olha, no carro dele não mexa. Ele disse que era para mim. A herança terrena, ela não somente é sujeita à decadência, perece, porque para quem não tem sabedoria, não vai saber administrar o que recebe, mas ela é manchada por várias questões. Porque no momento em que a gente está ali um coração contrito num velório, o nosso sentimento deveria ser de tristeza pela partida de alguém querido, e se foi uma pessoa nascida de novo, de felicidade por saber para onde ela vai. Mas há aqueles que substituem os dois sentimentos pela avidez em ter mais, ou pela avidez em ter.
porque não tem. E isso é manchado, mancha a herança, porque aquela herança vai ser alvo de uma disputa, muitas vezes judicial. Vai fazer com que pessoas se separem, com que pessoas tenham ódio umas das outras. Você ficou com a parte que era destinada a mim. Você queria algo, você usurpou algo que não lhe pertencia. E se não tiver muito bem escrito no testamento, para quem vai cada coisa, isso pode se arrastar por anos. E são rachaduras nas relações familiares que provavelmente não serão fixadas novamente. Mas a nossa herança não precisa de divisão, porque ela é para todo aquele que nele crê. Na mesma medida. Você recebe vida eterna, eu recebo vida eterna. Eu não preciso ter inveja de você. Você vai receber aquilo que eu também vou receber, mas não porque nós merecemos, mas porque Ele, em graça, nos concedeu. Isso não vai ser manchado por qualquer questão, porque nós vivemos em unidade, precisamos assim viver. Fomos chamados para viver dessa maneira, nos esforçar para manter esse vínculo. Então, não vai ser manchado por divisões, por contendas, por rixas. O povo que integralmente vai receber essa herança. Você não precisa brigar para ter um local melhor no céu do que eu, porque você vai ter um local no céu. Você não precisa brigar para ter um galardão maior que o meu, porque você vai receber. Agora, todos juntos precisamos lutar para que a fé que nós professamos seja expandida na face da terra. Para que essa herança possa abranger outras pessoas que hoje ainda nem sabem que ela existe. Lembre-se do que o texto de João 10 nos afirma através das palavras de Cristo. Ainda existem outras ovelhas, não desse aprisco, mas a mim me convém conduzi-las. Como elas serão conduzidas? Pela pregação do Evangelho. Como elas terão acesso à herança eterna? Através da pregação do Evangelho. Então, essa herança que é eterna na sua essência e na sua preservação, é aquilo que nós vamos receber. E, meus irmãos, Deus nos escolhe. Deus enviou o seu Filho para nos justificar por sua morte e ressurreição. É Ele quem nos sustenta em santidade pela ação diária do Espírito Santo em nós, para que no grande dia a gente receba essa herança. Veja o quanto Ele trabalhou por nós, o quanto Ele trabalha por nós, e o quanto nós devemos ser agradecidos e bendizer o seu nome por conta disso. Mas Ele diz que é uma herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé, versículo 5, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Não somente a herança é preservada, nós somos preservados para receber essa herança. Porque não adiantaria de nada a herança estar reservada para nós, preservada para nós, se nós não chegássemos até ela. Se nós no meio do caminho caíssemos. Dá para você entender claramente que não há como cair da graça. Porque é a graça que te leva, que te preserva até o momento de receber a herança que está preservada para você. Não tem como. Nós somos preservados para uma herança que já está preservada para nós nos céus por Deus. Certeza da salvação é o que deve encher o nosso coração de alegria e não sermos alvos de palavras como eles são arrogantes. Eles acham que estão salvos para sempre. Claro, por quê? Porque nós cremos que Deus nos preservará, assim como estamos, até o dia de receber essa herança. Não é arrogância, é certeza de que apesar das nossas debilidades, nós temos um Deus nos céus que trabalha para aqueles que nele esperam, que preserva os que nele esperam. Então essa perseverança do cristão tem dois lados. Ele é abrigado primeiro pelo poder de Deus.
Existe algo nesse mundo que é mais poderoso que Deus? Não. Eu desconheço. Tenho certeza que os irmãos também desconhecem. Então, o poder de Deus é que nos preserva, mas também é diante a fé que nós temos. E quem nos deu essa fé? Efésios 2. Ela é dom de Deus. Somos preservados pelo poder de Deus e somos preservados pela fé que Deus nos deu para termos no seu Filho, sermos salvos e no final de tudo recebermos essa herança que é eterna. Então, você não é guardado contra a sua vontade, nem a parte da atividade de Deus. Você tem a sua vontade modificada para viver para a glória de Deus. E Deus trabalha do início ao fim para a sua preservação. A Bíblia mostra que a nossa salvação tem 3 características. A primeira delas, ela é passada, quando se crê pela primeira vez. Tito 3, versículo 5 nos diz o seguinte: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou, passado, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Mas a nossa salvação também é presente, como diz 1 Coríntios 1,18, processo contínuo da salvação, ou seja, a santificação. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, progressivamente, diariamente, ela é o poder de Deus. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos. E o terceiro aspecto dessa salvação é que ela é futura, na segunda vinda de Cristo, quando a salvação ou santificação for completa mediante a glorificação. Romanos 8, 23 e 30. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Se nós esperamos ansiosamente, é algo que virá. Veja então que nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos completa e definitivamente salvos. Nós somos santos? É uma pergunta. Somos. Por quê? Porque dia após dia nós somos santificados. E nós fomos chamados para ser santos como Ele é santo. Mas aí vem uma segunda pergunta: nós somos plenamente e definitivamente que em nós não habite nada do pecado? Ainda não. Ainda não. Mas caminhamos para isso. Ainda no versículo 5, quando ele diz: essa salvação é prestes a ser revelada no último tempo. Então, essa redenção do nosso corpo, ela vai ser, de fato, manifestada no último tempo, no último dia do último tempo. Essa terminologia associada ao último dia, aos últimos dias, mostra que no último dia desse tempo, dessa era, Cristo vai retornar na manifestação final do seu poder e glória. E nesse momento em que Ele retornar em seu poder imenso e na sua glória, Ele tomará para si a sua igreja, o seu povo, e levará consigo. Vai haver, de uma vez por todas, a divisão. Nós já percebemos isso. Mas vai haver, de uma vez por todas, uma divisão entre quem é, de fato, povo de Deus e quem não é povo de Deus. No momento da segunda vinda de Cristo, não vai ter aquele que parecia que era tão crente e não era. Não vai aquele que é quase crente, vai aquele que foi crente até o fim, aquele que perseverou, aquele que a ação de Deus foi final nele, ele foi perseverado até o fim, para que ele foi preservado até o fim, para que ele recebesse a herança que já estava preservada para ele.
Eu achei muito interessante a colocação ontem pela manhã, lá na Bela Vista, do pastor Joel Estevanato, que ele, se referindo ao pastor Marcos, ele falou assim: esse casal me cheira bem, eu sinto o cheiro do crente. Quando eu estou percebendo assim as atitudes, conhecendo as pessoas, eu sinto o cheiro do crente. E ele depois disse assim, que continue assim, sempre exalando esse perfume. Nós fomos chamados para exalar o bom perfume de Cristo. E esse perfume não pode ter nenhuma adulteração nele. Tem perfume que a gente compra a essência, talvez a fórmula parecida com ele, alguma coisa que lembre aquele perfume. E aí quando você coloca, alguém diz assim, esse teu perfume parece com aquele. Aí você diz, não, mas não é o original. É só uma essência. Ele tem 20% daquele que é original. Mas o que nós devemos exalar para esse mundo não é 20% do que Cristo nos dá. É o 100% do perfume de Cristo. A gente tem que deixar esse mundo insensato com o perfume de Cristo. Se a gente estiver falhando nisso, que a gente corrija. Versículos 6 e 7 ele diz o seguinte: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, e mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, nessa verdade de que temos uma esperança viva, que ela está preservada nos céus para nós e que nós estamos sendo preservados para chegar até ela, nós exultamos, nós nos alegramos em saber que de fato nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que a nossa herança está guardada nos céus por Deus e que a nossa esperança é viva. Você imagina o que é uma pessoa esperar em alguém que já morreu? Eu olho para outra analogia da pregação de ontem, só que agora à noite, do pastor Joel, né, que nos ensinou bastante ontem. Você olha para o espantalho. Olha ali para o espantalho. Os ídolos são espantalhos. Eles não falam, eles não se movem, não podem fazer mal ou bem. Como é que eu vou esperar em algo que não pode me fazer nem mal, nem bem? Como é que eu vou esperar em algo que está parado, que se tiver que sair daqui para ali, alguém tem que carregar? Não. Nós esperamos naquele que nos faz existir, nos mover, que faz com que nós estejamos sustentados em todos os aspectos da nossa vida. Ele não precisa de alguém para o mover, ele move todas as coisas. Ele não precisa de alguém para agir em seu nome, ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Ele não precisa de intermediários, ele faz. Ele não manda fazer, ele faz pelo seu poder. Nós esperamos naquele que é todo poderoso, mas é necessário compreender uma coisa, meus irmãos. Nós temos toda essa esperança, nós temos toda essa confiança, mas a nossa vida não é simplesmente sentar, cruzar os braços e aguardar a segunda vinda de Cristo. Você não foi chamado para viver de banco, você não foi chamado para viver da fé do outro. No nosso contexto atual, você não foi chamado para ficar atrás da tela do computador, se alimentando virtualmente daquilo que é vivo. A tela, eu não vou bater porque senão eu quebro, né? Mas a tela de um tablet, de um computador, de um celular, se eu bater com muita força, quebrou, parou de funcionar, morreu. Em outras palavras, só outro. Mas essa palavra que nos é pregada dia após dia, ela é viva e é eficaz. E ela produz vida dentro da gente. Agora precisa que a gente esteja também disponível, com o coração aberto para participar desse mover que acontece quando a palavra é pregada fielmente. Eu não posso viver apático.
Eu não posso viver como se eu não fosse integrante desse vasto reino de Deus. Eu preciso compreender que a vida cristã tem seus percalços e seus conflitos, mas Ele está conosco todos os dias. Eu não posso desfalecer na primeira queda, ou achar que no primeiro erro não dá mais. Todos os dias nós temos mais uma chance. Todos os dias nós temos a misericórdia renovada em nós. Todos os dias nós temos possibilidades de dobrar os nossos joelhos e escutar de Deus: você está perdoado. Caminhe mais um pouco. Continue fazendo o que você vem fazendo. Tome cuidado nisso, mas continue. Olhe bem, esteja alerta, mas continue. Isso não pode, contudo, apagar a alegria da certeza da nossa salvação. Não é porque a gente sofre nesse mundo que a gente não está salvo. Sofrimento não quer dizer que você não é eleito, que você não é salvo. Quer dizer justamente que você é salvo. Porque todo aquele que se destinar nesse mundo a viver piedosamente vai ser alvo de perseguição. Todo aquele que obedecer à palavra de Deus e não se dobrar diante dos ídolos desse mundo vai sofrer. Nós estamos sofrendo. Só que o sofrimento de hoje, ele não está nem de longe próximo do que a gente ainda poderá passar. Eu sempre fico com muito medo de quando a gente fala assim, estamos sofrendo perseguição. A perseguição que a gente sofre hoje é uma perseguição ideológica. Mas só que essa perseguição ideológica ainda está muito no campo virtual. É uma perseguição que a gente não pode emitir opiniões nas nossas redes sociais, que podemos ser alvo de sanções. É uma perseguição em que pessoas entram nos nossos perfis e colocam para fora tudo de ruim que está nos seus corações, porque elas de fato não têm a Deus, não são tementes a Deus. Mas ainda não chegou nisso aqui, na carne. Essa perseguição muitos irmãos nossos sofrem, mas ainda não chegou na gente. A gente ora para que isso não seja necessário, para que a igreja do Senhor acorde. E que isso não venha a acontecer conosco, que a liberdade continue sendo plena e que a gente continue anunciando a palavra de Deus. A gente nem sonha em um dia essas portas serem fechadas por agentes governamentais dizendo: vocês estão proibidos de pregar a palavra de Deus. A gente não sonha com isso. Isso é distante demais. A gente pode até dizer que sente um pouco a dor dos irmãos da igreja perseguida, mas a gente não sabe o que é aquilo. A nossa realidade não é essa. A gente pode ainda ter o sentimento de dizer assim: são irmãos nossos, e eu me solidarizo com eles, eu me compadeço deles porque fazem parte da mesma família, mas você não sabe o que é passar por aquilo. Graças a Deus que a gente ainda não passa por isso. Mas entenda que os percalços virão, que a vida cristã não é só o mar de rosas, ela tem conflitos, tem aflições, e isso é necessário que aconteça, para que a gente realmente se perceba e seja percebido como filho de Deus. E ele vai dizer por quê. Tiago, pastor Rony expôs aqui a carta de Tiago no primeiro capítulo. Ele começa falando na sua carta que nós precisamos ter como motivo de alegria o passar por variadas provações. E como ele bem falou, em algumas traduções você vai ter o motivo de toda a alegria. Porque essa provação não é para que você morra com ela, não é para que você sofra eternamente com ela, não é para que cause danos a você, mas é para que, uma vez comprovada que a nossa fé é genuína, o exercício dela resulte em louvor, glória e honra ao nosso Senhor. Então, qual o propósito dessas provações? Por que Pedro diz: por um tempo vocês vão se entristecer por passar por todo tipo de provação?
Porque a provação vai provar a nossa fé. E a nossa fé sendo provada e aprovada, isso sim, final do versículo 7, vai resultar em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. E, mais uma vez, eu quero utilizar as palavras de Tiago nos versículos 3, 4 e 12 do primeiro capítulo, para que a gente perceba isso. Pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Ele está falando aqui que nós vamos receber uma herança, na Epístola de Pedro, e que essa herança vai ser preservada eternamente por Deus para nós. Mas para chegar a essa herança nós precisamos perseverar. Então aqui ele fala de certeza de salvação e de perseverança dos santos. Essa perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Crente sem problema é um problema, porque ele não é experimentado na provação, a sua fé não foi comprovada. Servir a Deus na bonança é fácil demais. Continuar louvando quando a porca aperta, quando a situação ficou difícil, quando você não vê humanamente saída, aí é onde a fé vai ser provada. Sem lhes faltar coisa alguma. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado ele vai receber a coroa da vida. O que é isso? A herança. A herança eterna, que não perde o seu valor, que não é manchada por qualquer questão, que Deus prometeu aos que o amam. Então aquele que tem fé genuína, burilada e comprovada por meio das provações, perseverará pelo poder concedido por Deus até o último dia, para contemplar a sua viva esperança e receber o cumprimento dessa promessa feita por Deus àqueles que o amam. E de fato, no final da nossa vida, no final dessa perseverança, nós vamos olhar para trás, para tudo que passou e poder dizer com propriedade e com convicção: Deus agiu em todas as coisas para o bem daqueles que o amaram, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Versículos 8 e 9, ele diz: mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A fé que nos move não se atém ao que é visível. Você não crê em Deus porque você vê Deus. Você não crê somente quando as coisas chegam nas suas mãos. Você crê antes que elas cheguem. Porque a fé é a certeza das coisas que esperam, das coisas e a convicção dos fatos que ainda não se veem. Eu espero porque eu sei que virá. Eu tenho convicção de que Ele trará às minhas mãos. Essa é a fé, não pelo ver, mas pela certeza de quem me prometeu e do que me prometeu. Então, mesmo não vendo Deus, nós o amamos. Nós amamos Deus não pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. Se você ama Deus pelo carro que Ele pode lhe dar, você vai se decepcionar, porque talvez Ele nunca lhe deu o carro. Se você ama Deus pelo emprego público, federal, que Ele pode lhe dar com vencimentos astronômicos, você vai se decepcionar com Deus, porque talvez esse não seja o plano dele para a sua vida. Mas se você ama Deus pela sua fidelidade, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua longanimidade, pela sua benignidade, você certamente o ama com a convicção de quem um dia verá Ele, e esse será o dia mais feliz da sua vida. Mesmo sabendo que no presente nós não podemos tocar nele, vê-lo, nós cremos que Ele é real e que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Você acordou hoje, eu não sei em que horário, mas no horário que deu para você chegar a tempo do culto. Na hora que você acordou, você abriu os olhos, e eu espero que você tenha visto alguém do seu lado.
também de olhos abertos, e você disse, bom dia. Isso foi o quê? Produto da graça de Deus e da renovação das misericórdias dele na sua vida. Quando você abre os olhos e você vê que está vivo, respirando, e você, daqui a um pouquinho de tempo, vai sentar na mesa da sua casa, você tem alimentos, e você vai vestir uma roupa, e vai pegar a sua Bíblia, e você vai entrar dentro do seu transporte, e você vai chegar na igreja que você frequenta, e você vai ouvir a palavra de Deus, e que mais tarde você vai almoçar, e que você vai descansar com sua família, e que você vai continuar adorando a Deus com tudo que há em você, e que à noite você vai cear, que você vai sentar à mesa com Ele, e que você vai começar a semana abastecido de tudo que é mais maravilhoso nessa terra, e que amanhã para o trabalho você vai com Ele, que Ele está em todo momento com você. Isso é graça de Deus. Se isso não traz felicidade, coisa nenhuma nesse mundo vai trazer. Nós sabemos que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E a nossa alegria em saber que Ele se importa conosco e providenciou salvação para nós, pelo grande amor com que nos amou, é indizível e gloriosa. A gente pode aqui falar de variadas formas, mas a gente não tem como descrever. Da mesma forma que João não consegue descrever totalmente o amor com que ele nos amou, a gente precariamente vai descrever o amor que sente por ele em retribuição. Talvez a gente se utilize das palavras do mesmo João dizendo apenas, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Isso basta. É um amor grato, é um amor rendido em gratidão a Deus. Nada se compara ao fato de sabermos que as nossas almas estão eternamente guardadas por Deus e livres da condenação final. E que o alvo da nossa fé está sendo alcançado. A nossa fé tem esse propósito, de que a nossa alma seja eternamente salva. E esse propósito está sendo alcançado. Versículo 10, ele diz, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Então a maioria dos profetas do Antigo Testamento falou do tempo de misericórdia de Deus depois do exílio de Israel e de Judá. Eles sabiam que Deus tinha prometido não somente a restauração de Israel, mas também a inclusão dos gentios entre o povo de Deus pela misericórdia dele. Só que os profetas não tinham conhecimento dos detalhes desses acontecimentos. Então, por isso que eles investigaram, por isso que eles examinaram essa graça destinada às pessoas que formam o povo de Deus. Pedro diz que eles almejavam saber mais sobre isso. Que graça é essa que faz com que as pessoas sejam preservadas até o último dia? Que, a despeito das dificuldades, elas perseverem firmes e cheguem até essa herança eterna. Eles não sabiam exatamente os detalhes disso. E o versículo 11 diz, eles procuravam saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. Então, eles sabiam que a salvação viria, mas quando? E como? Não. Até hoje nós não sabemos quando Cristo virá. Qual vai ser o dia da volta de Cristo? Eu que não sou maluco de querer marcar. Porque quem marcou, errou. E quem quiser marcar, vai continuar errando. Porque não nos foi dado a saber acerca disso. Apenas ter a convicção e a alegria de que Ele virá. E isso basta. Nós não precisamos saber de tudo, apenas do que é essencial para continuar louvando, glorificando e vivendo para Ele. Se a gente soubesse muito mais do que sabe, talvez a gente quisesse se considerar como Ele e perdesse de vista a majestade dEle e a nossa necessidade de continuar servos. Tem gente aí que sabe 10 centavos de Bíblia e já quer ser Deus? Imagina se soubesse mais. Então, é importante que a gente saiba o suficiente para saber que nós somos servos e que Ele continua sendo Deus. E que Ele sendo Deus e nós sendo servos, nós o glorificamos e temos o coração cheio de alegria por tudo aquilo que Ele faz por nós.
Então, eles não sabiam precisamente o momento, nem como aconteceria esse momento de salvação final, mas eles sabiam que a salvação viria. E o Espírito Santo aqui é chamado de Espírito de Cristo, porque esse Espírito é enviado por Cristo. João 15, 26, ele diz: quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E desde o tempo da ressurreição, Cristo e o Espírito operam como uma unidade, aplicando a redenção aos cristãos. Você foi escolhido por Deus. Você foi justificado por Cristo. E essa justificação, a salvação é aplicada, a redenção é aplicada pelo Espírito de Deus. E nós caminhamos tendo como mediador entre nós e Deus a Cristo e como nosso conselheiro, nosso paráclito, o Espírito Santo. Aquele que nos orienta, que nos aconselha, que nos ilumina a mente para a gente entender o que está na palavra de Deus. Versículo 12, para fechar, nós temos o seguinte: a eles foi revelado que eles estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Então os profetas disseram, escreveram muitas coisas sobre a salvação pós-exílio, coisas que seriam entendidas profundamente somente pelas gerações futuras. E quando ele diz, as coisas que agora vos foram anunciadas por meio daqueles, então os profetas desconheciam muitos dos detalhes sobre os estágios finais do reino de Deus. Aqueles que proclamavam o Evangelho durante o período apostólico anunciavam a salvação prometida pelos profetas, que a salvação prometida através dos profetas, ela havia chegado. Então veja, os profetas falavam daquilo que haveria de vir. E agora, no tempo apostólico, eles falavam da salvação que já veio. Muita coisa antes do Novo Testamento você vai ver sempre apontando para Cristo, sempre apontando para Cristo. Muitos tipos de Cristo são colocados no Antigo Testamento. Mas aqueles que pregam no Novo Testamento, pregam sobre o Cristo que veio. E o que eu acho mais sublime disso tudo é que Cristo vem e salva tanto os que estavam antes dele, proclamando a sua vinda, quanto aqueles que estão depois dele, proclamando a sua segunda vinda. Alicerçados no que foi plantado, pregado, ministrado, quando da sua primeira vinda. Veja que há necessidade de termos fé desde o início da nossa caminhada cristã. Aqueles que fazem parte do que a gente chama de patriarcas, anunciavam que lá na frente viria aquele que se sacrificaria pelo seu povo. Eles tinham fé naquele que haveria de vir. Nós hoje temos fé naquele que já veio. Mas a fé de um e a fé de outro são a mesma. Nós não o vemos, mas o amamos. Nós não o vemos, mas esperamos. Nós não o vemos, mas temos certeza de que Ele está conosco e que cuida de nós. Até mesmo os seres celestiais estão intensamente interessados nessa redenção final. E o plano de Deus é tornado conhecido a eles por meio da igreja. Como é que eles ficam sabendo disso? Efésios 3, de 8 a 11. Ele diz, embora eu seja o menor dos menores dentre os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até eles querem saber, como saberão? Mediante a igreja.
E isso foi decidido agora? Não. Isso é de acordo com o eterno plano de Deus realizado em Cristo. Entenda, meu irmão, que você não faz parte de um plano B, pós-queda de Deus. Você faz parte do plano eterno que Ele realizou em Cristo. Hoje, mais tarde, quando você estiver participando desse momento maravilhoso da ceia do Senhor, lembre disso. O plano eterno é perfeito. Pela misericórdia dele, eu faço parte. Sou uma nova criatura. Tenho uma esperança viva. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por tudo isso. Amém, meus irmãos?